bom dia, melhor agora com você que está em casa. Estamos começando mais um programa que promete, não é mesmo? E tem alguma coisa diferente aqui hoje? Eu não sei, eu tô percebendo algo. Eu não sei se vocês perceberam, mas não é a Gisele. Não parece, também não é a Gisele. Não é a Gisele, não é o Antônio, não é o André, então, e não quem é a Jess. Então quem é? Quem é? Se apresente. Eu sou o Matheus, muito prazer por estar aqui nessa manhã com você. Mais uma vez, né? Sim. A gente já esteve aqui a gente já uma esteve vez. aqui antes. E que legal. Me contrataram de novo aí, vamos ver se a gente passa na experiência. Vamos ver se agora ele fica. Se agora o pessoal não cansa dele. Mas, gente, antes de mais nada, eu preciso lembrar você daquilo que eu falo todos os dias. Você já segue o Melhor Agora com você em todas as redes sociais. Quais redes sociais nós estamos, Matheus? Nós estamos no WhatsApp, nós estamos no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube TikTok, também. Tudo que você imaginar, a gente tem. Piscou, a gente tá lá. Pode procurar lá. Melhor Agora com você em todas as redes sociais. Você vai encontrar a gente. Sim, antes também da gente passar pro nosso bate-papo, conhecer os nossos convidados de hoje, eu preciso mostrar pra vocês, desfilar pra vocês o meu lookinho Baleibe Store. Vocês viram esse vestido de poder? Você aprovou? Não, gostei, muito lindo. Tá incrível. Um abraço, né? Inclusive pra Tainá, lá da Baleibe. Sim, tá nossa parceira, querida, Cara, linda. A gente ama essa incrível, loja. Maravilhosa, né? Sim, pra família inteira, tá? Então não tem look só pra mulher, Tainá, não. Se quiser, tá, patrocinar. Brincadeira. Vidonche. E vamos conhecer os nossos convidados de hoje? Sobre o que a gente vai falar hoje, já sabe? Então, conta pro pessoal aí de casa, porque tá todo mundo bem curioso pra saber qual é o papo de hoje. Então, pessoal de casa, hoje o papo ele é bem interessante. Eu não sei se você que tá assistindo a gente já é pai, se você já tem filho. Ou mamãe, né? É uma mãe. Se você sonha em ter filhos, eu não sei, mas esse papo, se você sonha em ter filhos ou se você já é papai, com certeza vai tocar seu coração, vai te ensinar muito. Sobre o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre criação de filhos. Então, para conversar com a gente tá aqui com a Elaine e com o Luiz. Se apresente aí pro pessoal, dá um oi, um bom dia. Oi, bom dia, para onde eu olho. Olá, bom dia a todos vocês. Eu sou Elaine, sou esposa do Luiz Henrique. Eu sou mãe de Samuel, 10 anos, sou mãe do Natan, 9 anos. Sou pedagoga, mas atualmente eu exerço a minha profissão, a minha maternidade no lar com os meus filhos e entendo que isso é um ministério que é um chamado que eu estou exercendo nos últimos anos. Bom dia, queridos. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Meu nome é Luiz Henrique, como a Elaine já falou, eu sou pastor presbiteriano, pastor da 4ª Igreja Presbiteriana de Maringá. Por formação também sou professor de educação física e filho de professora e neto de professora e assim, então sempre muito envolvido com educação. E por ser pastor, aliando a educação com o cristianismo. E daí vem esse tema que a Annelise colocou, né? Educação de filhos e mais especificamente, e a gente tem que deixar isso bem claro aqui, né? Mas especificamente acerca de o que a Bíblia nos apresenta sobre educação de filhos. E para a gente começar, então, o nosso bate-papo, eu já tenho aqui uma pergunta polêmica. Como é falar sobre a criação de filhos diante dessa tendência que a gente tem percebido na sociedade de terceirizar a educação? Deixar na mão de um terceiro, da escola, da internet, do desenho. Como é para vocês falarem sobre esse tema diante desse cenário? Olha, eu entendo que filhos e a infância é uma só. Então, nós só temos uma chance para executar e exercer a maternidade e a paternidade dentro da infância da criança e é uma vez só. Então, se nós corremos esse risco de falharmos ou entregar os nossos filhos essa terceirização de uma forma que talvez queremos acertar, né? Mas corremos o risco de falharmos. Por isso, nós convidamos a Bíblia para caminhar com a gente e conscientizar os pais
em educar os filhos nos caminhos do Senhor. Por isso nós usamos a palavra de Deus, porque as tendências mudam muito, né? Tendências educacionais, o que está mais na moda, novas descobertas, mas a Bíblia nunca saiu de moda. Então, nós fomos criados por Deus. Deus nos conhece, sabe a necessidade de cada criança e nos colocou como pais e mães na responsabilidade de educar os filhos. Nós falamos educar os filhos porque nós vamos trabalhar com o coração e a mente deles. Então, é um trabalho árduo, é muito trabalhoso, mas os frutos são maravilhosos. E uma das coisas que também é importante falar é que nós estamos vivendo hoje em algumas tendências que não são nem boas nem ruins, tendências da terceirização. Nós terceirizamos a produção, de repente, do nosso alimento, nós terceirizamos a confecção de uma roupa, nós terceirizamos a limpeza da casa, a limpeza do carro. E nós precisamos só tomar cuidado para não permitir que isso entre em áreas que não são interessantes de se terceirizar. Quando Jaqueline citou e deixou bem claro aqui, como nós falamos no começo, acerca de nós usamos a Bíblia como uma base. Embora nós tenhamos o Piaget, nós tenhamos o Paulo Freire, se você for ver as psicologias, as pedagogias, elas têm cada uma várias bases onde se apoiar. A educação cristã, ela se apoia na Bíblia, e quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que Deus diz que os pais são responsáveis pelos filhos. Por exemplo, quando nós chegamos em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 17, nós vemos o autor de Hebreus, que não sabemos quem é, dizendo para a congregação, dizendo para a igreja: olha, cuidem bem dos seus líderes, porque eles cuidam da vossa alma como quem deve prestar contas. Olha que coisa séria isso. Porque a liderança não é só do pastor para com a ovelha. O pai para com o filho é liderança. O tio para com o sobrinho é liderança. O irmão mais velho para com o irmão mais novo é liderança. Então, a paternidade e a maternidade são lideranças. E Deus vai pedir contas. Você vai ter que prestar contas da qualidade da sua maternidade e da qualidade da sua paternidade. Então, é muito perigoso você pegar algo tão sério, algo que vai fazer você se sentar diante de Deus, e Ele vai abrir o livro da sua vida e vai falar: e aí, me explica isso aqui. É muito perigoso pegar algo tão sério e dar na mão de outra pessoa. E é interessante porque a questão da terceirização é uma palavra que é certeira. Quando a gente fala de negócios, quando a gente fala de qualquer coisa que envolve terceirização, a gente terceiriza por quê? Porque terceirizar é muito mais barato. Economia de tempo. É mais dá menos fácil. trabalho, é mais fácil. Acertou em cheio. Entendeu? Então, cara, vocês veem dessa maneira também como os pais terceirizando a educação de seus filhos, como essa falsa sensação de poupar tempo, poupar trabalho, poupar paciência, poupar estresse, não é verdade? E não só isso, eu acho que nesse ponto a Elaine vai falar até melhor do que eu, porque a Elaine fez uma escolha. A Elaine, ela tem, aliás, 2 faculdades, não uma, mas está terminando a segunda agora, que é a teologia. Além da pedagogia, ela também tem teologia, tem magistério, sempre atuou na área, uma excelente profissional. Só que chegou um momento em que ela teve filhos, e aí ela precisou fazer uma escolha. E para a mulher isso pesa muito mais do que para o homem, porque é difícil nós vermos os homens abrindo mão da carreira em função, ou então pelo menos tirando o pé do acelerador na carreira, para priorizar a família. Mas a mulher faz isso com o coração muito alegre, mas às vezes com o coração muito dividido. E ela optou por parar a carreira profissional, ir para dentro de casa e pegar todo o conteúdo que ela aprendeu, toda aquela competência que ela tem, e falar: quer saber? Para que educar filhos dos outros enquanto eu pago alguém para fazer isso com os meus? Não, eu vou educar os meus. Eu vou educar o coração deles, eu vou educar a alma deles, eu vou educar a mente deles. E é isso que ela fez. E isso não é muito fácil de se fazer, e por isso muita gente opta. Não é muito bem visto hoje em dia, né? Com esse papo da independência da mulher acima de qualquer coisa. A mulher, ela pode ser tudo menos submissa, mãe. Menos do lar. E aí, como foi pra você essa escolha? Tem uma frase que me ajudou muito nessa escolha, que foi a seguinte: invista onde você é insubstituível. Ou seja, quem é mãe dos seus filhos? Sou eu. Então,
Eu mãe sou dos seus filhos, dos é você. meus, É né? mãe dos seus filhos. Quem dos é a seus mãe? filhos, é você. Quem é a mãe dos seus filhos? É você. Exatamente. Então é você que recebeu essa responsabilidade. Uau. E às vezes as mães enxergam a maternidade como algo muito penoso. O fato de vou abrir mão da minha carreira, Dinheiro, quanto dinheiro eu vou deixar de ganhar? né? Ó, uma visão muito materialista, uma realização pessoal, né? Enquanto mulher. Mas nós sentimos um chamado de Deus para exercer a maternidade. Isso é algo já colocado em nós. Então, é optar por aquilo que é eterno. Então, eu penso que a maternidade é uma preparação para os filhos, para aquilo que eles vão viver para o resto da vida deles. E as gerações que virão E a por eles, reprodução e dos- aí a gente vai longe. É o que nós chamamos de repetição de modelos, né? Então, nós aprendemos com os nossos pais, daí os filhos reproduzem a maternidade e a paternidade baseado na forma que foi criada, mas também nós corremos o risco de falharmos. Por isso, nós convidamos os pais, conheçam o que a Bíblia nos ensina, né? Porque você não corre o risco de falhar novamente, caso seu... E a gente não é perfeito, nós sempre vamos verdade. falhar, Verdade. né? Mas a Bíblia é um bom livro de se estudar. Sim, pegando esse gancho, a gente falou sobre terceirização e tudo mais. Casos que são muito comuns, muito recorrentes, é a desestrutura familiar. Uma família bem estruturada, pai, mãe, ali dentro de casa, num bom relacionamento, faz diferença nesse processo de educação do filho, em toda essa etapa que a gente tem conversado, faz diferença ter a família ali bem estruturada? 100%. É o que nós chamamos de família disfuncional, né? Quando o pai não exerce o papel de pai, a mãe não exerce a função de mãe. Essa ausência da mãe, isso eu aprendi com uma escritora chamada Cristina de Freitas, e ela disse que... E é maringaense. Ela é Olha maringaense, só. é uma Fica a dica pra psicóloga. você. E escreveu livros, é uma psicóloga, escritora de Maringá, que escreve sobre educação de filhos e O sobre livro dela maternidade. chama-se Uma Carreira Excelente. Uma carreira excelente, isso mesmo. Ela diz que a ausência da mãe, quando a mãe se retira, quando nos primeiros anos de vida da criança, para a criança é muito mais difícil lidar com a morte de uma mãe, A ausência de uma mãe a do ausência que da com a mãe, morte da com mãe. a morte da Uau, mãe. Isso é muito forte. Isso Exato, né? Porque ela Uau. diz que... Vai, termina. Ela diz que a morte é algo que não se planeja. Sim. A morte, ela gera... Não está sob só vem, controle ela da... só vem. Não é uma escolha que a faz mãe sentido. fez. Isso. Agora, a ausência da mãe, aí isso É é uma uma escolha. Muitas vezes é facultativo, é opcional, Exato. né? Sim. E a criança se culpa, né? E ela se culpa e sente. Quando ela não se culpa, ela culpa alguém. A tendência, nós amamos pegar a culpa e pendurar em alguém. Nós queremos um cabide para pendurar essa culpa em algum cabide. E ou ela vai para a mãe, ou ela vem para mim mesmo, ou ela vai para alguma outra pessoa perto. Então, essa culpa de, minha mãe escolheu ir trabalhar e me deixar em casa. E não foi mãe presente. Meu pai escolheu ganhar dinheiro ao invés de curtir a família. Essa culpa tem que ter um dono. Ou a culpa é do patrão do pai, ou a culpa é do próprio pai, ou a criança, como você falou, Matheus. A criança se culpa e cresce com síndromes e complexos e etc e tal. Mas a morte não. A morte a criança sabe digerir muito melhor. Minha mãe me amou até o fim. E ela cresce pensando isso. Minha mãe me amou até o fim. Então ela sabe digerir melhor uma ausência gerada pela morte do que uma ausência premeditada da mãe que sai para trabalhar. Isso Uau. é muito importante. Incrível. Algo que eu acho importante, relevante a gente colocar na nossa conversa, é a questão que os pais acreditam que colocar a criança logo cedo na escola, isso promove uma formação cognitiva mais forte, mais relevante. Porém, se o emocional dessa criança está desestruturado, o cognitivo vai ter mais dificuldade de se desenvolver. Então, ela precisa ter uma base segura, né? Essa segurança precisa existir para o cognitivo ter mais condições de fluir melhor.
Então, não é o fato de uma criança, por exemplo, com 1 aninho, ela já sabe fazer um desenho e já chama aquilo de círculo. Os pais dizem, uau, que massa, já sabe círculos, formas geométricas, já sabe as letras. A criança tem a vida inteira para aprender isso. Mas se ela não tiver essa estrutura emocional familiar, isso vai fazer falta em algum momento da vida. Vai falhar. E é essencial para me corrija se eu estiver errado, mas para a formação do caráter da criança. Sim. Né? Sem dúvida. E aí, você colocando o filho muito cedo para assimilar conteúdo, que é esse binômio, né? Ou você desenvolve, e a maioria dos pais pensa no ou. Ou você desenvolve conteúdo, ou você investe no emocional da criança. Na verdade, a Bíblia ela é tão completa que quando Deus vai falar acerca disso, ele vai falar, por exemplo, acerca da nossa relação com ele. Ele fala que nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Então é algo cognitivo, racional que ele quer também o nosso espiritual e ele quer o nosso emocional. Então, isso mostra que Deus nos trata de uma maneira completa. Ele não olha para nós como sendo, para os seus filhos, como sendo um grande cérebro capaz de fazer contas rápidas, ou então um grande coração capaz de se relacionar muito bem. E daí nós não podemos olhar para os nossos filhos de uma maneira diferente. Se ele, que é o maior exemplo de pai, faz isso ao olhar para nós ao olharmos para os nossos filhos, também precisamos entender que ele é coração e que ele é mente, as duas coisas. E a infância é o período em que o caráter, como você falou, Mateus, é desenvolvido e que as lembranças emocionais vão marcar. E aí você encontra crianças, por exemplo, aliás, adultos, que chegam lá nos seus 20, 30, 40 anos e falam, eu não me lembro da minha infância, eu não me lembro da minha tia comendo bolo comigo no meu aniversário, indo me visitar, eu não me lembro da minha avó me levando para não sei o que, meu pai jogando burquinha, a minha mãe brincando de boneca, eu não me lembro. E aí a pessoa acaba não tendo memórias emocionais e por causa disso, a vida dela futura, lá na frente, se torna muito frágil. Porque ela não aprendeu na infância que ela era amada, que ela era importante, que ela tinha valor, que a vida é divertida. Ela não aprendeu valores com os pais, mas ela é excelente em matemática. E uma coisa que é muito interessante, pegando esse gancho... Deixa eu terminar. Olha a pessoa que eu descrevi. Ela não entende valores, o emocional dela é todo bagunçado, mas o cognitivo dela é espetacular. Você contrataria uma pessoa dessa para ser seu funcionário? Você contrataria? É isso. E perguntar pro telespectador, você contrataria uma pessoa dessa para ser seu funcionário, uma pessoa completamente desestabilizada por dentro? Você que tá em casa vai ter tempo para pensar nessa pergunta, né? Exatamente. Porque a gente tem que fazer um intervalo bem rapidinho, mas a gente já volta e a gente vai dar continuidade para esse bate-papo que tá muito legal, não é incrível, mesmo? Né? Então não sai daí porque é muito rapidinho. Até já. Você ainda não matriculou seu filho em um colégio? Então esse é o momento que você estava esperando. Um colégio bilíngue, com programas que buscam desenvolver a liderança das crianças e entendimento comportamental, comprometido com o desenvolvimento do pensamento estratégico e empreendedorismo, além do melhor material educacional do Brasil. Conheça o Colégio Eficaz Eleve, antigo Colégio Evangélico. Venha conhecer um lugar seguro, com aulas presenciais e online, onde o objetivo é potencializar as habilidades e capacidades das crianças, buscando prepará-las para o mercado futuro. Agende sua visita pelo telefone 44 30 46 8600 ou pelo WhatsApp 44 98803 7304. Cake Delivery, fabricação de deliciosas tortas, doces e salgados. Realizamos eventos como casamentos, aniversários, confraternizações, chás, entre outros. Cake Delivery, doces e salgados. Não deixe nenhuma comemoração passar em branco. Aproveite. Entre em contato conosco 44 998 70 8707. Atendemos buffet e comércios em geral. Cake Delivery, doces e salgados.
Se a turbina do seu motor está sem potência, venha para Turbinas Canção. Trabalhamos com retífica de turbinas, com balanceamento computadorizado, turbinas novas de várias marcas, remanufaturadas direto da fábrica. Uma equipe pronta e especializada para fornecer o melhor serviço com garantia. Turbinas Canção, Avenida Sinclair Sambate, 7427, em Maringá. Contatos para cotação e solicitação de serviço, ligue 44 3034 9592 998690720 e 998975578. Turbinas Canção, agindo Deus, quem impedirá? E a gente já tá de volta. Eu prometi que ia ser bem rapidinho e você não saiu daí, tá? Você não saiu daí. A gente vai continuar falando sobre educação de filhos, mas antes tem rede social pro pessoal seguir. Segue a gente lá, pessoal. A gente tá postando todos os dias fotos, vídeos, conteúdos exclusivos para vocês, principalmente no Instagram, no Facebook, no YouTube, tem todo dia. Inclusive, caso você esteja vendo esse programa e fala, eu vou ter que sair daqui a pouquinho, não tem problema, porque logo após... Não chora. Exatamente, o programa vai estar disponível no YouTube para você, você pode rever. E mandar para todo mundo, né? Porque assunto bom tem que ser compartilhado. Com certeza. E a gente volta aqui com aquela pergunta que ficou no ar. Você contrataria uma pessoa dessa? Você contrataria uma pessoa dessa? E antes de mais nada... Eu acho que é muito interessante a gente dizer também que essa pessoa que cresce sem estrutura emocional é ótimo fazendo contas, mas não tem estrutura emocional. É a pessoa que, além de não ter lembranças da infância, quando se encontra aí com em estado de depressão, com problemas psicológicos, ela vai lá, procura uma psicóloga, um profissional, e ela descobre que a criança dela não está curada. Sua criança interior não está curada. Você enxergou tudo, fia. E aí, o que a gente faz? Boa na psicologia, Tem uma palavrinha... né? Uma visão muito boa. Uma palavrinha chamada resiliência. É a capacidade da pessoa de ser flexível diante de uma tempestade, por exemplo, né? Como usar um exemplo clássico, a diferença de uma árvore frondosa e muito rígida para um bambu. Bate uma tempestade, o bambu se dobra, passa a tempestade e ele volta. Aí a árvore não. Se a tempestade for muito forte, o vento for muito forte, quebra. Então, pessoas que crescem com o emocional fragilizado, eles desenvolvem pouca resiliência. E aí chega pra gente depois, isso infelizmente não, felizmente porque nos procuram. Que bom, eu tô terminando, inclusive, vou fazer propaganda de mim mesmo. Não gosto de fazer isso. A Bíblia fala que não tem que ser os nossos lábios a louvar-nos. Quem não conhece, né, Elaine? Brincadeira. Vocês até que compram. Não pode ser os nossos lábios a nos louvar. Mas eu é porque eu estou terminando o mestrado em aconselhamento bíblico e por causa disso eu trabalho muito atendendo pessoas que passam por problemas, por exemplo, como esse que você acabou de falar. Vai bater num consultório de psicologia. Ah, não, eu queria que conversasse com o pastor da minha igreja antes. Então vai lá bater no meu consultório, lá no gabinete pastoral, ou vai conversar comigo, ou com a Elaine, e aí nós vamos ter que tratar da alma dessa pessoa. E aí o que você percebe? E nós encontramos muita gente assim. A criança cresce nas melhores escolas, e aí de manhã tá na aula, de tarde tá na aula de inglês, depois vai pra natação, depois vai pro Kumon, fazendo propaganda agora deles. Olha aqui. Só. E aí tal, fala 2, 3 línguas... E aí, quando chega aos 17 anos de idade, começa a namorar, a namorada termina com ele quer cortar os pulsos. Ele quer tomar remédio, ele quer se enforcar com um cadarço de sapato, ele quer pular do prédio, porque ele não tem estrutura emocional para digerir essas tempestades, ele não tem resiliência. E aí, a vida inteira, ele vai caminhar frágil. E agora, imagina essa pessoa, e corre o risco de alguém ter ligado aí, se você ligou a TV ou acessou esse programa nas mídias sociais e perdeu a primeira parte, a pergunta que nós fizemos na abertura dessa segunda parte foi: você contrataria alguém que é um excelente profissional, mas que cresceu sem estrutura emocional nenhuma, cresceu sem o seu coração ser alimentado, e aí ele é muito bom cognitivamente, mas ele é muito ruim emocionalmente, você contrataria? Essa pessoa não vai conseguir digerir, por exemplo, os conflitos no trabalho. Quando receber uma crítica, ela vai achar que tá tomando uma faca. Né? Vai levar pro pessoal e tal. Vou pegar uma faca aqui. Bem isso. E aí essa pessoa vai lá
e compra uma metralhadora e entra na escola matando os amiguinhos. É complicado. E a gente vê muito disso, infelizmente. É um cuidado que nós precisamos ter, que muitos pais acreditam que precisam dar de tudo para os filhos. Então eles pensam, eu vou ser o melhor pai, eu vou oferecer tudo o que eles precisam. E aí eles percebem que aos 17 anos, eles são frustrados na paternidade, na maternidade, por conta de terem feito tudo para os filhos. Mas descobrem que esse tudo foi insuficiente. Então, os pais ficam desiludidos, decepcionados com o trabalhão que tiveram para trabalhar e dar tudo para o filho, mas não deu presença. Deu presente, mas não deu presença. Nossa, que frase. Então, são pais frustrados e filhos que cobram demais e começam a cobrar aquilo que os pais já não podem mais oferecer. Então, o que os filhos precisam é presença, limite, disciplina, amor, carinho, atenção, tempo. E isso não custa dinheiro, né? Disciplina. E esse é um tema muito polêmico, não é verdade? Verdade demais. E como é? Eu não gostava. Eu também Nunca não. gostei. Gente, Levanta a mão quem gostava. se tinha Levanta a mão que o nariz vai crescer. coisa- Não gostava, não. se tinha Quem uma gostava, o coisa que nariz me vai crescer. deixava brava, era castigo, era uma chineladinha. Eu, graças a Deus, nunca fiquei de castigo. Em compensação, não tive castigo. Mas tive muita surra. Ai, Varinha. nossa. Cinta. Cinta. Havaiana. Havaiana. Uma vez minha mãe me bateu com um livro de ciências. Meu Deus. Meu só. Deus. Tenho traumas até hoje com química. Por Mãe, causa disso. Foi você, tá? Meu cabelo até legal. Mas como que a gente lida, Rapaz. olhando pra Bíblia, com a disciplina? Porque a gente vê uma sociedade que, a lei da palmada, a questão é agressão. Aí a gente acaba colocando na cabeça do nosso filho que eu tô te batendo porque eu te amo e eu tô te corrigindo. Como é que a gente lida com isso? Porque é uma discussão que tá em alta na sociedade, não é? Como a gente lida com isso? Olha, a princípio, nós gostamos de usar palavras bíblicas. Então, Mateus falou assim... Terminologias bíblicas, né? Vamos dizer assim. Isso, bem lembrado, pastor. Então... O pastor lembra que ele tá aqui, né? Isso, pastor. Então, a palavra surra, né? Ela me Palavra bateu, me botou de Espancou. castigo, me espancou. Então, esses termos são assustadores. E isso nos Até remete... porque não são bíblicos também. né? E nos remete à infância de uma forma assustadora, porque isso geralmente traumatiza. E a Bíblia nos diz disciplina, correção. Então, por que foi marcado de forma negativa? Porque, de repente, não foi feito de forma bíblica. Então, a emoção dos pais, o direcionamento, a intenção dos pais nesse momento de correção, muda tudo. Então, se o pai bate A intenção com... e a postura do pai e da mãe nesse Isso, momento, né? é a raiva, né? Às vezes bate com raiva. Ou às vezes o pai fala, olha, você está fazendo errado. Na hora que eu te pegar, então vai juntando O medo, a ira, né? Vai causando aquele pânico na criança. E a forma bíblica não é assim. A forma bíblica é correção, não é tacar o que tem na mãe. Nós temos aprendido em casa que, como a Bíblia nos ensina que é a vara da disciplina, então nós usamos a vara. E nós entendemos por que a vara. Porque senão, o que você está na frente, você pega e taca na criança. Um livro de momento que a ciências, sua por ira- exemplo. Mãe, Né? mãe, Ó o não livro. esqueço. Não não deixe esqueço. nada perto. No momento que a sua ira tá lá no ápice, você vai querer agir. Você acha que você vai... Aí pensar, é um né? adulto com ira querendo corrigir uma criança. Aí acaba virando que está espancamento, acaba Isso. virando agressão Aí física, é o crime erro. mesmo, né? Aí entra o crime. Isso é... Eu entendo que isso é tão errado que, por causa disso, criminalizou-se, que foi a famosa lei da palmada e aquela discussão toda. Então, correu-se atrás dessa criminalização. Então, o problema não é a disciplina. Se você for olhar a disciplina bíblica, ela não tem nada de errado. Se você for olhar a disciplina bíblica, ela é um freio. Por exemplo, olha a questão do freio, olha como a Bíblia faz. O Senhor Jesus mesmo no Sermão do Monte chega e fala assim, ouvistes o que foi dito, e daí ele cita Levítico, olho por olho, dente por dente. E aí você olha e fala, tá vendo como a Bíblia ela é dura, é bruta? Peraí. Olho por olho, dente por dente não é um incentivo à vingança. Olho por olho, dente por dente é um freio. Porque hoje, se você hoje for lá naquela região lá do Oriente Médio e você roubar um pão, você roubar uma maçã,
o que acontece e você for pego, o que acontece com você? Corta sua mão. Exatamente. Agora, você acha que isso é proporcional? Eu roubei um pão, então eu perdi minha mão. Eu roubei uma maçã, eu roubei um prato, um pires, um copo e perdi minha mão. Isso é completamente desproporcional. Então, quando Levítico, e depois Jesus em Mateus, no Sermão do Monte, cita Levítico, quando Levítico e Jesus dizem olho por olho, dente por dente, ele não está dizendo assim, se ele te ferir no olho, vai lá e fura o olho dele. Não, ele está dizendo assim, se ele te ferir no teu olho, não vá além do olho. Trazendo para o contexto de hoje. E olha, o contexto de hoje que eu falei da maçã e do pão. Levítico foi escrito há 3.500 anos atrás. 3.500 anos atrás. E como que era naquela época? Então, Deus está colocando um cabresto no desejo de vingança. Naquela sede de chegar lá, moleque, você fez isso, agora você vai ver, vem cá que eu te pego. Então, qual pai nunca, qual criança nunca cresceu com essa cena diante de si? Agora, se o pai e a mãe têm uma disciplina bíblica, os filhos dele nunca vão ver essa cena. Nunca. Porque quando a Bíblia fala da vara, ela está falando para o pai do mesmo jeito que ela falava para aquele sujeito olho por olho, dente por dente. Ela está ensinando proporcionalidade, ela está ensinando você a matar as suas vontades pessoais. Aquela cólera interna que vai promover tudo, menos educação. A Bíblia está ensinando você a fugir de tudo isso. E agora, só para finalizar com um exemplo prático. Lá em casa, nós utilizamos sim a vara na correção dos nossos filhos. Ela fica em cima da geladeira. Quando eles fazem algo, a gente sobe o sangue, respira e fala, vai para o seu quarto. E aí, até eu ir na geladeira, pegar a vara, entrar no quarto, a gente senta com ele e fala, você entendeu o que aconteceu? Aí recapitula tudo o que aconteceu. Fala, o que a Bíblia fala sobre isso? O que você me diz sobre isso? Eu deveria ter feito assim, assim, assim. E o que você fez? Eu fiz assim, assim, assado. Você acha certo? Não. Você acha que se eu não te disciplinar agora, eu vou estar sendo justo? Os meus filhos, cara, eles olham pra mim e falam, não. Sabe aquele, eu quero dizer sim, mas... Não tá sendo justo. Você acha que você precisa do que nesse momento? Ele fala de correção, de disciplina. Ela fala, então abaixa a calça. E daí dá uma varada. É o nosso modelo em casa. Legal. E naquela varada assim que você pega uma semana de distância com o braço e... Pá! Não. Tá. Chora. A varada, né? Chora, passa a mão na perna. E depois a gente abraça. Não, detalhe, depois eles vêm e nos abraçam para o pessoal que porventura esteja assistindo pensando, vai criar trauma, criança para com o pai. Não, deu a disciplina, a gente senta e fica lá. Geralmente o que mais acontece é ele chora, passa a mão na perna e aí vem isso. Ele vem na nossa direção, abraça. Eles abraçam, pedem perdão. E não existe aquele afastamento. Não vou mais falar com você. Não, nós estamos juntos. Eu também peco, eu também erro, eu também sou disciplinada pelo Senhor. E eu, como mãe cristã e pais, né, cristãos que somos, nós precisamos obedecer a palavra de Deus em amor. Então, existem muitos pais que ficam com dó, né? O amor pelo filho é muito maior do que o amor em obediência à palavra de Deus. Então, nós vamos colher os frutos do trabalho de Deus. O coração deles está sendo tratado. Então, não é ruindade e maldade de pai. Então, eles estão olhando para a palavra de Deus. A Bíblia orienta assim, e meus pais cumprem a palavra de Deus. E isso vai fazer uma diferença enorme lá na frente, né? Tipo, quando eles olharem para trás e falar, nossa, meus pais... Uau, eles já falam isso. Outro dia estávamos conversando com outro casal e falando sobre disciplina bíblica. E falamos com o casal, olha, eles não ficam com raiva, eles não criam traumas. E o meu pequeno lá, é verdade, a gente não fica com raiva mesmo. Eles seguem a Bíblia e tá certo mesmo. Não, até porque uma das coisas que nós estamos ensinando para eles constantemente é, o que a Bíblia fala? É isso que você tem que implementar no seu dia a dia. E nós lemos a Bíblia com eles em casa. De repente a gente passa por um texto que fala, pai, não retenha a vara, não economiza a vara, né? Não guarda a vara se seu filho fizer coisa errada. Disciplina, porque a vara vai retirar do coração da criança a estultícia, a loucura, a insensatez. A vara promove isso na criança. Ela retira do coração da criança a insensatez. Aí você olha outros textos, como Hebreus, que eu já citei aqui, Hebreus, eu vou citar de novo, que fala assim, Deus repreende e disciplina a todos aqueles que Ele ama. Aí os nossos filhos, se nós não disciplinássemos, os nossos filhos iam olhar pra gente e falar,
Mas Ei, vocês não me amam? vocês não me amam? Mas vocês não me ensinaram que tem que ser bíblicos? Por que vocês nunca me disciplinaram? Então, quando nós ensinamos os nossos filhos que a Bíblia deve ser seguida, nós estamos trazendo responsabilidades sobre nós mesmos. Porque ela precisa Sim, ser seguida por verdade. eles. Sim. Mas também precisa ser seguida pelos pais deles. E a disciplina é um mandamento. Sabe uma coisa que eu li essa semana? Eu acho que eu até comentei aqui. Eu devo ter comentado em algum outro programa. Eu li uma frase que a gente tem discutido muito sobre essa questão, né? E a gente vê que nós temos hoje a geração mais livre. A gente comentou, acho que na casa de vocês. Foi numa visita. Nós que você temos fez lá. a geração Isso é mais verdade. livre, a geração com mais acesso a tudo, sem regras, a geração que encontra drogas na esquina, que encontra bebida, que bate Sexo no pai e livre. na mãe, que faz o que quer, e é a geração mais doente. A falta de limite não significa liberdade. E aí a frase que a gente estava comentando falava assim: cadê a felicidade que vocês diziam que ia ser alcançada, que estava no final desse arco-íris? Né? E aí, nós só encontramos o oposto. Exatamente. E isso é incrível, porque a gente se depara com o grande dilema da nossa sociedade. Uma sociedade que prega a liberdade, mas uma Acima de todas liberdade as coisas. que, na verdade, escraviza a gente na própria tristeza, na própria ignorância, em tudo que a gente tenta fugir a todo custo. Ó, forte isso que você E falou. aí a gente volta Vamos lá pra pro meu livro. infância. Eu vou postar, eu vou postar. Gente, tira print dessa parte. Tá? Eu tô com uma dúvida aqui. É o seguinte. Talvez você que esteja em casa, nesse momento, deve estar pensando assim: cara, eu tô fazendo tudo errado. Eu sou um péssimo pai, eu sou uma péssima mãe. Ou se você, assim como eu, ainda não é pai, não é uma mãe ainda, você deve estar pensando: eu não vou dar conta. E a pergunta que eu quero fazer para a Elaine e para o Luiz é exatamente essa. Como é que um pai que vai ser pai um dia, ou que já é pai, mas que não está nesse caminho, como que ele começa? Passos práticos para ele falar: cara, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar a vida dos meus filhos, o que eu faço? Ainda dá tempo? Sempre dá tempo, sempre dá tempo. Bom, o primeiro passo é reconhecer as falhas, né? É identificar as falhas, pedir perdão aos filhos, Principalmente se identificar... eles já passaram da fase da infância e você não acertou Isso. durante o período de criação, o pedido de perdão é o primeiro passo. Porque se ficou algo no coração dessa criança, no fator da ausência desse pai, dessa mãe, o pedido de perdão já cura isso e ela já não leva isso para frente. Agora, algo que eu acho importante ressaltar. E a mãe que não tem condições de ficar em casa, de estar mais próxima a essa educação do filho? A minha mãe foi assim. Não se julguem também, não se culpem. Peça a direção do Senhor, peça ajuda para Deus. E seja uma mãe presente mesmo na ausência. Então você pode acompanhar e direcionar o seu filho mesmo na ausência. Você determina o que ele vai fazer durante o dia, liga para ele, manda mensagem, deixa uma cartinha. Que livro você leu? O que você está fazendo? E tenta aproximar essa amizade, esse vínculo de mãe e filho, de pai e filho, precisa ser mesmo na distância. Então, não se culpar, né? E recomeçar. E sempre dá tempo, né? De recomeçar. E daí, na hora de recomeçar, pensa no seguinte: você comprou um determinado objeto numa loja e você abre a caixa quando chega em casa e percebe que ele veio inteiro desmontado. Ah, mas não tem problema. Você tem um manual de instruções lá. Agora, se você é que nem eu, você deixa de lado o manual de instruções. Porque você sabe, liga o você é produto. bom. E você vai lá e tenta montar. E aí, quando você tenta montar, lá na frente descobre que alguma peça não ficou bem encaixada, que você pôs alguma coisa errada, e você tem que parar e pensar: errei, não estou conseguindo. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Olha, o manual. Pronto, você não volta e olha para o manual? Quando Deus nos fez, Ele criou um manual de funcionamento do coração do ser humano. E quando você olha para a Bíblia, e é até por isso que ela é tão odiada, quando você olha para a Bíblia, você se vê. Você vê as suas manias, você encontra os seus defeitos, porque a Bíblia revela o mal que há em nós. A Bíblia diz, por exemplo: o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Enganoso mais do que todas as coisas, Jeremias 17 diz. Então, quando eu olho para isso, eu não gosto, porque eu sempre aprendi que nós devemos seguir o nosso coração. Mas o nosso coração é corrupto, então, peraí, como gerenciar isso? Então, as pessoas passam a odiar a Bíblia, a descartar a Bíblia, porque ela fala mal de nós mesmos. É como se fosse um espelho
com luz. Sabe aquele espelho de camarim? Um monte de iluminação em volta. E aí, quando você sempre se olha de longe, num espelho, num ambiente muito escuro, você sempre se acha lindo e linda. E aí você senta naquele espelho e ele revela a sujeira, as imperfeições. Então, o problema da Bíblia, na verdade, é que ela faz você enxergar você mesmo. Mas ele é o manual, ela é o manual. Então, você tem que voltar para lá. Se você está errando, você tem que voltar para lá. Você tem que olhar para o manual e perguntar de coração, falar: Senhor, eu reconheço que eu fiz muita bobagem até aqui. O que eu faço daqui para frente? Tem muita gente que sabe ensinar. Elaine até trouxe vários livros aí, não sei se vai falar deles, mas né? Vamos ver se vai dar tempo de falar de livros. Tem muita gente boa, escrevendo coisas boas acerca de educação de filhos. Nós vivemos numa época muito privilegiada Por causa da internet. Nós temos tantas palestras boas, tantos livros bons, tantos ensinamentos que não tínhamos, né? Os nossos pais não tiveram. É verdade. Hoje nós temos acesso a conteúdos científicos que não poderíamos nunca ter, mas hoje nós temos essa alegria de poder usufruir de tudo isso que... E sabe um negócio que a gente tem também bem legal? A gente tem o Luiz, né? E a Elaine. E você que está em casa, a gente vai pedir agora para eles deixarem aí os contatos. Eu sei que eles desenvolvem palestras. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Infelizmente. Passa muito rápido. Eu vou deitar e chorar. Passa muito rápido, mas deixa o contato de vocês. Sim. Para que as pessoas possam entrar em contato. A igreja já falou lá no início, mas caso alguém tenha perdido. Porque às vezes as pessoas estão desesperadas e precisam aí de um norte, de uma ajuda, de um... Fala, vocês são de lá, ué. Vocês estão se escondendo, né? Mas eles é que a são gente da não quer nossa fazer a igreja. propaganda pelo nosso lábio. É por isso. Por isso que eles falam: a gente estava na sua casa naquele dia. Gente, nós somos de lá, da 4ª Igreja Presbiteriana de Maringá. Passa o endereço. Borba Gato, na Rua das Cibipirunas, número 297. E aos domingos você vai ter o privilégio de ter programações para todas as idades lá. Nosso forte é o trabalho com crianças, departamento infantil da nossa igreja é espetacular. E tem trabalhos também de aconselhamento, de educação, discipulado de pais, mães, Encontro palestras. com mães. Agora, próximo do dia 28, não sei se vai ser próximo para você quando você estiver assistindo. Mas Próximo. É, né? Mas a não ser que o cara vá assistir na internet. Exato. Talvez não. 3 anos, Né? Dia 28 de agosto de 2021, na 4ª Igreja Presbiteriana de Maringá, às 19 horas. vai ter uma certa mulher muito linda. Euzinha. Muito linda, Essa voz sobre aqui, ó. educação de filhos. Então, você é nosso convidado, nossa convidada. Mesmo que, como o Matheus citou aqui, mesmo que não seja pai ou mãe ainda. Tá? Então, vá lá e beba de gente que sabe o que fazer. Beba de gente que está acertando. Caminha com gente que está acertando. Show de E você bola. cresce. Isso. Incrível. Então a gente quer agradecer a presença de vocês, dizer que Obrigado o papo foi mesmo. Que muito papo maravilhoso. Você que tá aí com sede, quer mais, além do manual, fica aí o contato, o endereço, essa palestra. Procure, ainda dá tempo, né? Procure Dá a 4ª tempo. Igreja Presbiteriana de Maringá pelas redes sociais. Sim, pelo redes YouTube, sociais. A gente pelo vai deixar aparecendo na Facebook. tela as redes sociais da Isso aí. igreja, para que você possa seguir. E mais importante ainda, não sai daí, a gente vai para um comercial rapidinho e a gente volta com muito mais. Não sai daí, hein? Odontologia Panerari. Tratamento para a família toda em um só lugar. Aparelhos ortodônticos, implantes dentários, próteses, tratamento de canal, restaurações e harmonização facial. Odontologia Panerari. Rua Lopes Trovão 151, Sala 2, Zona 4, em Maringá. Fone 3026-5554 e WhatsApp 988310668. Odontologia Panerari. A experiência faz a diferença. Cake Delivery, fabricação de deliciosas tortas, doces e salgados. Realizamos eventos como casamentos, aniversários, confraternizações, chás, entre outros. Cake Delivery, doces e salgados. Não deixe nenhuma comemoração passar em branco. Aproveite. Entre em contato conosco. 44 998 70 8707. Atendemos buffet e comércios em geral.
Cake Delivery, doces e salgados. Se a turbina do seu motor está sem potência, venha para a Turbinas Canção. Trabalhamos com retífica de turbinas, com balanceamento computadorizado, turbinas novas de várias marcas, remanufaturadas direto da fábrica. Uma equipe pronta e especializada para fornecer o melhor serviço com garantia. Turbinas Canção, Avenida Sinclair Sambate, 7427 em Maringá. Contatos para cotação e solicitação de serviço, ligue 44 30 34 9592 998690720 e 99897 5578. Turbinas Canção, agindo Deus, quem impedirá? David Júnior Barbershop, o lugar dos gigantes, especializado em cortes adultos e infantis. Avenida Brasil, número 2419, Sala 3. Siga nossa página no Facebook e Instagram, @David Júnior Barbershop. Agende seu horário pelo WhatsApp 44 3305 5162 ou pelo aplicativo App Barber. Estamos de volta, melhor agora com você. Voltamos os nossos comerciais. Isso aí. E parece que tem muita coisa boa ainda hoje. Que programa incrível, né? Fala a verdade, Tá gente. demais. E pra você aí em casa, que tá com saudades da Jessie, acho que ela vai dar as carinhas hoje aqui numa matéria pra gente. Com certeza. Olha só que honra, né? E ela vai dar dica do quê? Maternidade na prática. Então fique aí com essa matéria, fique ligado e não perca, a gente já volta. Maternidade na prática, e hoje temos muitas dicas para você, mamãe, que ganhou seu bebezinho, assim como eu. Estou aqui dando as caras, e a Roberta, que está aqui do meu lado, seja muito bem-vinda, Roberta. Obrigada, eu que agradeço o convite. Roberta já é de casa, gente, enfermeira, obstétrica e consultora de amamentação, porque hoje eu vou passar no crivo da Roberta. Será que eu tô amamentando certinho? Vamos fazer o teste. Pois é, gente, nós estamos aqui na Megadose, essa loja linda. Como eu sempre digo para vocês que me acompanham nas redes sociais e também no programa, são roupas que você usa antes, durante e depois da gestação. Inclusive, eu estou com essa bata linda aqui da Megadose e nós vamos já iniciar, né, Roberta, trazendo essas dicas que é bom as mamães pensarem, né? Tô gestante, tô pensando em engravidar, já ganhei meu bebê, será que tem roupa que dá para me usar em todos os períodos? Tem sim, é possível você usar isso ao seu favor. Exatamente, eu estava olhando aqui, tem cada peça muito linda que a gente pode tanto utilizar quanto gestante ou enquanto está amamentando, então tem para todos os tipos. Então olha, aqui a gente tem sutiãs de amamentação específico para as mamães que amamentam, que é o sutiã que facilita na hora de amamentar, por ter uma abertura. Olha esse sutiã que bacana. Ele abre, então facilita a mamãe amamentar. Tira aquela coisa do levantar e machucar o seio, né? Exatamente, olha esse. Que é a versão do vestido. Que é a versão do vestido. E é muito legal porque ele tem um zíper aqui invisível. Vamos ver se aqui, ó, gente, ó. Olha, então a mamãe consegue estar elegante, né? E sair e ter uma facilidade na hora de amamentar, né? Com esse zíper aqui. Essa peça também achei muito legal para as mamães que estão gestante, que gostam muito de utilizar calça jeans, né? Sim. Porque ela acomoda bem a barriga, ó. Sim, o cos largo, é bem prático. E aí temos aqui também, como do vestido, né, Roberta? Essa blusinha linda, que é um branquinho que todo mundo tem que ter no guarda-roupa, né? O basiquinho, né? E aí vem o zíper também invisível aqui. E aí eu fico, antes de eu ganhar, eu tenho uma dessa.
eu usava tranquilamente. Agora que eu ganhei bebê, gente, Agora use e abusa. use e abuso. Por quê? Porque facilita muito. E às vezes a gente não quer expor muito, dependendo do lugar que você está, Sim. né, para amamentar. E aí fica a dica para vocês pensarem em peças como essas. E aqui, Roberto, nós temos também, que eu queria mostrar, que inclusive eu estou usando, que é uma cinta aqui, ó, que ela, além de dar aquela segurança para a mulher, eu tive cesárea, então para mim dá aquela segurança e não aperta, porque eu tenho escutado muito que não é tão recomendado você usar cinta, Isso, porque tão apertado. tão apertado, porque comprime, é bom deixar o organismo tudo voltar Isso. aos poucos, da mesma forma que cresceu, deixar voltar. Uhum. E aí, o que eu gostei dessa cinta aqui, gente, é porque ela tem o fechinho, então você traz aquele conforto, não aperta, não tem nada que pega em você, e além disso você consegue amamentar e sair bonitinha, né? Tampar um pouco a barriguinha também, que é legal. Muita coisa você vai encontrar aqui na Megadose, além de pijamas, desde peças de lingerie. E agora, junto comigo, com a Roberta, nós vamos para algumas dicas da amamentação. Eu já estou aqui vestida com essa blusa linda da Megadose, e nós já vamos para o tete-a-tete. Como que é esse processo da amamentação? Será que a mamãe aqui vai dar conta? Vamos lá então? Vamos ver? Então nós vamos já para a prática. Vamos lá, gente. Estou aqui com uma almofada de amamentação, que é um item muito legal para quem acabou de ter bebê, para os recém-nascidos. Os bebês que já estão grandinhos, as mães já estão ali com o manejo bem, né, aprendido mesmo. Com essa almofada, então, a gente coloca na mamãe. A primeira posição, então, que a gente vai aprender é a posição tradicional. Sempre a barriguinha do bebê voltada para a mãe. Este braço aqui, então, acomoda, né? E aí, aqui nós temos essa posição, que é a tradicional. A almofada de amamentação, então, ajuda a mamãe a ficar mais confortável, a descansar o braço enquanto amamenta. Então, essa é a primeira posição. Segunda posição que a gente tem é a posição invertida, que é quando a gente traz o bebê aqui na lateral, então, para amamentar. Essa posição... minha mão tá certa, porque essa posição eu desconhecia. Tá certa. A mão, então, apoia a cabecinha do bebê, né, para dar apoio, por não ter sustentação. E essa posição é uma posição quando os bebês têm uma certa preferência por um dos lados da mama, a gente consegue meio que enganar os bebês, então, nessa posição. As mulheres também que têm a mama grande, também é bom essa posição. E uma terceira posição que a gente tem também para amamentar é a posição de cavalinho, que é quando a gente coloca o bebê sentadinho. Aí a mãe, então, segura aqui na cabeça, né, e traz o bebê. Só que esse bebezinho Como aqui esse bebê é durinho, né? É uma boneca. E a gente traz, então, para amamentar. Essa posição é uma posição favorável para as mulheres que têm muita quantidade de leite e os bebês algumas vezes costumam engasgar quando tem um alto fluxo. Então, essa posição favorece nesse sentido. Tá vendo, gente? Essa é boa, viu, Valentina? Se prepara. Aí agora, então, nós vamos falar um pouquinho da pega, só que a pega nós vamos usar uma modelo de verdade para falar, lá, né? Então, gente, acompanha só. Então, estamos aqui agora com a Valentina, nossa modelo de verdade. Estreia, como diz a Ana, é a estreia dela Ela agora, hein? está estreando na TV. Então, a Jessie tá com a blusa, olha que facilidade que é, aquela bata, né? Não aparece o zíper e ela consegue amamentar de uma maneira bem confortável. E a gente vai falar também um pouquinho da pega, né? Então, ó, ela tá então amamentando na posição tradicional. Veja como essa almofada de amamentação traz um conforto, a mãe consegue repousar o braço. E sobre a pega, é importante dizer que
O bebê, a gente precisa ver a boquinha do bebê como uma boquinha de peixinho, uma boquinha bem aberta, que o bebê consiga pegar grande parte ali da areola. A bochechinha, então, precisa estar arredondadinha e a gente conseguir visualizar que ela está engolindo. Então, ela tá numa pega perfeita, certinha, a posição tá certinha. E ela prestando atenção em mim. Tá prestando atenção. Tô só vendo aqui, ó. Daqui a pouco tira pra olhar. Então, essa é uma pega que tá certinha. E pra gente conseguir uma pega certa, a gente precisa, às vezes, na hora que a gente vai iniciar a nossa amamentação, de algumas técnicas, né? E hoje eu quero falar, então, da técnica pra gente trazer o bebê ao seio. Nunca a mulher vai até o bebê, porque isso deixa a mulher incomodada. A gente tá com o bebê no colo, sempre a gente traz o bebê até a mama. Então o bebê vem para a mama, a gente espera o bebê abrir bem a boquinha, né, conseguindo fazer um C aqui na nossa areola. A gente então, o bebê abriu a boquinha, a gente traz para a mama, igual tá a Valentina. Igual tá a Valentina. Já tá quase dormindo aqui, né? E me diz uma coisa, às vezes a mãe fala assim, o bebê dorme muito no meu seio, eu tô amamentando e o bebê tá dormindo. E aí eu já ouvi pessoas dizer, às vezes o bebê tá de olho fechado, mas é porque ele tá mamando, não quer dizer que ele esteja dormindo, esteja mamando. Como que fica esse negócio do bebê dormir, não dormir? Então assim, alguns bebês mesmo, eles vêm pra mama e eles têm mesmo essa mania de querer dormir. Então, o normal é eles sugam, faz uma pausa, isso é normal. Porém, se o bebê vem para a mama e começa a dormir demais, a gente pode utilizar algumas técnicas. Uma das técnicas que a gente pode utilizar, que é a compressão, que quando o bebê então para e começa a dormir, a gente vem e comprime a mama. Porque quando a gente comprime a mama, vai um fluxo maior para a boquinha do bebê e ele acorda e volta a dormir. Então essa é uma dica bem legal. Tá vendo, gente? Roberta, para as mamães que às vezes querem ter um pouquinho mais de aprendizado, de entender esse processo da amamentação, como que funciona a sua consultoria? Então meu trabalho, ele começa ainda na gestação, onde eu trago essas mulheres para a gente fazer mesmo uma consultoria de perto, né? Eu entendo tudo que passa, o tipo de mamilo, se ela já passou por alguma cirurgia, para fazer algo personalizado para essa mulher, né? Para que ela consiga vir amamentar e estar segura, bem orientada na hora que ela começar a amamentar. Então a gente tem um encontro ainda na gestação e depois no pós-parto eu acompanho essa mulher, né, nessas consultorias de perto, ajudando em qualquer situação que esteja acontecendo ali, que a gente sabe que na amamentação a gente tem algumas coisas que podem acontecer, como candidíase, mastite, um empedramento das mamas. E em todos esses processos eu estou junto com ela, ajudando. Também trabalho com laser terapia, que é algo fantástico, que a gente consegue acelerar um processo de cicatrização para as mamães que acabam muitas vezes machucando os mamilos. E é assim. Que bacana, muito obrigada. E eu vou seguindo aqui amamentando e vou deixar vocês aí no estúdio dar continuidade, né, nesse amor que a gente vive, que é a maternidade. Verdade. De repente incentivar você, a sua família, né, a expressar esse carinho, esse amor, seja numa amamentação, seja numa alimentação, às vezes na introdução alimentar. Sim. Ou você que não tem filho, declarar o seu amor e o seu afeto para as pessoas que estão aí presentes na sua vida. Maternidade na prática. Que matéria mais incrível, não é mesmo?
mesmo, Matheus? Coisa mais fofa, né? Maternidade na prática. Sim, a Não gente vejo tá a hora de ser falando... mamãe. Papai. Mamãe não. Aqueles, né? Como diria o André, aqueles, né? Aqueles. E tudo a ver com o nosso programa de hoje, né? A gente tava falando sobre educação de filhos, agora um quadro Maternidade na Prática. Jessie, muito obrigada por essa matéria. A gente tá morrendo de saudade de você e é uma honra estar aqui, né? Com certeza. E agora, a gente vai ter música. Antes da gente conhecer a nossa convidada especial, Tainara Reis, ela já vai cantar pra gente. Então você aí em casa, aproveite, porque pensa numa voz. É boa mesmo, né? É maravilhosa. Então com vocês, Tainara Reis. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrires o mar, Deus vai me fazer passar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrires o mar, Deus vai me fazer passar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Você ainda não matriculou seu filho em um colégio? Então esse é o momento que você estava esperando. Um colégio bilíngue, com programas que buscam desenvolver a liderança das crianças e entendimento comportamental, comprometido com o desenvolvimento do pensamento estratégico e empreendedorismo, além do melhor material educacional do Brasil. Conheça o Colégio Eficaz Eleve, antigo Colégio Evangélico. Venha conhecer um lugar seguro, com aulas presenciais
Base Online, onde o objetivo é potencializar as habilidades e capacidades das crianças, buscando prepará-las para o mercado futuro. Agende sua visita pelo telefone 44 30 46 8600 ou pelo WhatsApp 44 98803 7304. Cake Delivery, fabricação de deliciosas tortas, doces e salgados. Realizamos eventos como casamentos, aniversários, confraternizações, chás, entre outros. Cake Delivery, doces e salgados. Não deixe nenhuma comemoração passar em branco. Aproveite. Entre em contato conosco 44 998 70 8707. Atendemos buffet e comércios em geral. Cake Delivery, doces e salgados. Se a turbina do seu motor está sem potência, venha para Turbinas Canção. Trabalhamos com retífica de turbinas, com balanceamento computadorizado, turbinas novas de várias marcas, remanufaturadas direto da fábrica. Uma equipe pronta e especializada para fornecer o melhor serviço com garantia. Turbinas Canção, Avenida Sinclair Sambate, 7427 em Maringá. Contatos para cotação e solicitação de serviço, ligue 44 30 34 9592 998690720 e 99897 5578. Turbinas Canção, agindo Deus, quem impedirá? E voltamos do intervalo. A gente Isso aí. encerrou aí com esse clima maravilhoso de música. Nossa, foi incrível, né? Foi lindo. E a gente Tá outro nível esse programa Aham, hoje aqui, né? hoje tá Meu assim, ó. E a gente tá aqui com a Tainara, nossa cantora favorita, maravilhosa. Tainara, dá um oi pra galera aí de casa. Primeiro eu quero agradecer a vocês por terem lembrado de mim. Eu amo muito vocês sabem. Nossa amiga do coração. Família, né? A gente brinca que ela é nossa mãe, porque ela foi nossa madrinha de casamento, ela junto com o Ronier, nosso querido. Nossos queridos, né, irmão? Sargento Ronier, que tá aqui Sargento. nos estúdios com a gente. Tainara, é um prazer receber você aqui. Pra mim que é uma honra, gente, de verdade. Conta um pouquinho pro pessoal do que é a música na sua vida. Olha, eu comentando com o meu marido, né, com o Rony, essa semana que quando eu era pequena eu queria ser maestra. Mas depois eu descobri que era um pouquinho mais complicado do que eu imaginava. Um pouquinho. Mas a música pra mim, eu posso falar que é o meu viver. E eu falei essa frase há algum tempo e eu posso continuar dizendo que a música, eu nasci pra fazer isso, né? Claro que eu tenho muita coisa pra melhorar, tenho muita coisa pra aprender, mas eu sei que eu nasci pra viver na música, através da música, e principalmente para louvar a Deus, né? Que esses dias eu estava conversando com a minha pastora, que às vezes as pessoas me elogiavam, Tainara, parabéns, você canta e tal. E eu falava, obrigada, eu ficava meio tímida, né? E eu comecei a orar, falando, Senhor, eu não quero sentir isso, né? E eu até falei para ela, é a mesma coisa de eu falar, Senhor, eu não tô feliz. E depois, quando as pessoas começaram a me elogiar, eu comecei a obrigada mesmo, que Deus te abençoe. Porque eu comecei a ver e agradecer a Deus pelo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, O né? dom que ele te deu, O dom né? que ele me deu e colocou A gente em às mim. vezes tem aquela impressão de que a gente não pode ser bom, né? Pois A é. gente não pode, é errado Ser bom é ser bom. pecado, e não é Porque- não, gente. E porque, às vezes, muitas vezes é uma cultura, até mesmo no meio cristão, e a gente conhece tantas e tantas pessoas, aí tantos líderes Tantas histórias. que tentam fazer com que isso seja demonizado, a excelência, né? Isso Mas mesmo. não. Isso mesmo, é verdade. Meu pai era pastor, então eu já vim de um contexto desde criança no meio cristão. E eu sempre vi grupos de louvores, às vezes eram bons, às vezes não eram tão bons. E as pessoas sempre falam assim, o que importa é o coração, né? Mas, que nem a Ana sempre fala, né? Mas é pra Deus, né? Pra Deus sempre tem que ser o melhor. E às vezes as pessoas não se importam com o melhor, fala que somente o coração. Mas não, né? Deus é um Deus de perfeição, então a gente tem sempre que estudar, melhorar. Exatamente. Sim, a gente tem que ser bom. Eu não sei se você já ouviu essa frase, Deus só quer o coração, não sei o quê. Eu lembro que tinha um pregador que falou o seguinte, mas Deus por acaso é açougueiro? Só quer o coração. Gente, Deus é o criador de todas as coisas, ele é o criador da música. Não quer dizer que você não possa louvá-lo
dentro das suas limitações. Claro que a gente pode, né, Tainara? Exatamente. A gente só precisa sempre ter essa consciência de que Cristo, ele é perfeito e nós precisamos fazer o nosso melhor, o nosso perfeito para ele, para agradá-lo como ele merece. E é engraçado porque às vezes a gente pensa assim, o que é o nosso melhor? Daí a gente vai lá no nosso cantor favorito, a gente vai lá no Baruch, a gente vai lá na Aline Barros e fala assim, Ali. a gente fala o seguinte, o melhor pra Deus é aquilo que eles fazem, então se eu não consigo fazer igual, eu vou falar, então eu não consigo fazer o melhor pra Deus. Não, mas o melhor pra Deus é o melhor que eu posso, nas minhas limitações, nas minhas fraquezas, mas é o melhor, onde eu posso olhar pra Deus sem medo nenhum e falar o seguinte, Deus, isso é tudo que eu tenho, é o meu melhor. E aí eu acho que Deus se agrada de verdade do Isso nosso mesmo. louvor, da nossa adoração, Uma coisa da nossa que música. você falou e eu acho bem interessante, que quando a gente escuta alguém cantando, a gente sempre percebe quem que ela mais escuta. Porque a pessoa acaba perdendo a sua personalidade, né? Ela escuta tanto um cantor, que ela praticamente vira uma cópia. Exato. E perde a sua personalidade. Que nem eu sempre falo, todo mundo tem um número de RG. Né? Todo mundo é único. Então, em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que ter a nossa personalidade, o nosso toque em todas as áreas. É verdade. Tanto na música. Não seria tão legal alguém te escutar e só falar, você é igualzinho cantor. Não, você tem que ter a sua personalidade. Ah, poxa, eu não posso ser Aline Barros 2.0. Não, Tainara, deixa o seu Instagram pro pessoal aí de casa, porque eu tenho certeza que eles querem ouvir. A gente já vai botar a Tainara pra com cantar mais, certeza, né? A gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar, Verdade. não é todo dia que a gente tem uma cantora desse nível aqui. Então deixa seu Instagram aí pro pessoal. Se você quiser entrar em contato, chamar a Tainara pra cantar na sua igreja, em algum evento, ela tá disponível. Se ela não estava, agora ela está, porque eu acabei de Agendas abertas. jogar agendas abertas, Inclusive, Tainara. vamos ser os empresários da Tainara, tá bom? Ai. Então, meu Instagram é Tainara Reis Organizer, que é uma profissão minha. Legal. Ela, além de cantora, gente, ela é organizadora. Então, vá conhecer o trabalho da Tainara. Então, se você quer um louvor organizado na sua igreja... foi mal, a piada foi ruim, desculpa. Foi horrível. Foi mal. Eu tô tentando. Mas, Tainara, então canta pra gente. Você preparou mais música pra gente. A gente quer te ouvir. Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vão, és bondade que atrai, com irresistível graça eu te dou tudo que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vão, és bondade que atrai, com irresistível graça eu te dou tudo que sou. Eu espero em ti. Eu espero em ti. Eu espero em ti.
eu te dou tudo que sou. Eu te dou tudo que sou. Eita, Nossa, que coisa mais linda. coisa linda, né? Que música Que também, música linda, gente. Tainara, Nossa. a gente quer te agradecer pela participação. A gente tá dando esse tchauzinho meio precipitado para que a gente tenha mais um pouquinho de Tainara cantando. A gente vai Exatamente. aproveitar. Quem sabe a gente não banca também o Intrometido e canta Tava com aqui ela. esperando, falando, canta. Quem sabe a gente não banca o Intrometido e canta com ela. Mas a gente vai ouvir a Tainara e depois a gente vai para os comerciais e você fica com a gente, porque música boa a gente precisa aproveitar, tá bom? Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se sou secado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme,
Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Odontologia Panerari. Tratamento para a família toda em um só lugar. Aparelhos ortodônticos, implantes dentários, próteses, tratamento de canal, restaurações e harmonização facial. Odontologia Panerari. Rua Lopes Trovão 151, Sala 2, Zona 4, em Maringá. Fone 3026-5554 e WhatsApp 988310668. Odontologia Panerari. A experiência faz a diferença. Cake Delivery, fabricação de deliciosas tortas, doces e salgados. Realizamos eventos como casamentos, aniversários, confraternizações, chás, entre outros. Cake Delivery, doces e salgados. Não deixe nenhuma comemoração passar em branco. Aproveite. Entre em contato conosco. 44 998 70 8707. Atendemos buffet e comércios em geral. Cake Delivery, doces e salgados. Se a turbina do seu motor está sem potência, venha para Turbinas Canção. Trabalhamos com retífica de turbinas, com balanceamento computadorizado, turbinas novas de várias marcas, remanufaturadas direto da fábrica. Uma equipe pronta e especializada para fornecer o melhor serviço com garantia. Turbinas Canção, Avenida Sinclair Sambate, 7427, em Maringá. Contatos para cotação e solicitação de serviço. Ligue 44 3034 9592 998690720 e 99897 5578. Turbinas Canção, agindo Deus, quem impedirá? David Júnior Barbershop, o lugar dos gigantes, especializado em cortes adultos e infantis. Avenida Brasil, número 2419, Sala 3. Siga nossa página no Facebook e Instagram, @David Júnior Barbershop. Agende seu horário pelo WhatsApp 44 3305 5162 ou pelo aplicativo App Barber. Estamos de volta com o Melhor Agora com você, e o nosso programa de hoje foi incrível, foi muito legal, não é mesmo? É verdade, que programa incrível, fora de série, não é verdade? Sim, a gente bateu um papo super legal sobre criação de filhos. Inclusive eu já peguei várias dicas. Já né? anotamos, né? Uns 5 anos, talvez. Não. Ou menos, eu não vou contar. 2 meses? Eu que decido. Só Deus sabe. E a gente também ouviu muita música boa, não é Cara, mesmo? que incrível, que voz potente, abençoada. Que negócio incrível. Tainara é realmente uma bênção, né? E você que está em casa, que ainda não segue o Melhor Agora com você em todas as redes sociais, já faz isso agora. A gente vai dar tchau, mas a gente vai voltar, não é mesmo? É verdade, com certeza. Eu espero que eu volte também, né? Vamos fazer um abaixo-assinado, gente. Será a gente quer o Matheus. Jess, contrata o Matheus. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês nesse programa, que foi incrível e com certeza muito mais especial, porque vocês estavam aqui com a gente. Exatamente. Até mais. Um grande abraço para vocês. Até já. Um dia lindo e tchau, tchau.